Mas será que não estamos a entregar a nossa vulnerabilidade a uma pessoa que não sabe o que fazer com ela? Reparem que aceitação não significa submeter-se a nada. Aceitação significa escolher ficar em paz. E muitas vezes nós depositamos as nossas expectativas emocionais nos outros, sem mesmo nos apercebermos, como se fosse algo já programado em nós. Não, mas eu preciso que ela veja que me magoou, que ela compreenda, que ela veja aquilo que me fez. Com algo que eu acho revolucionário dentro da terapia, dentro dos processos de maturidade emocional. Então, como é que agora nós, em adultos, nos podemos dar essa paz? Mesmo numa situação assim, acho que ajuda bastante a integrar isso, a ver as coisas por um outro prisma, a criar ali um distanciamento emocional saudável nessas situações de rejeição, de julgamento, de falta de consideração por parte de uma figura cuidadora. Isto pode impactar, porque para nós uma figura cuidadora, uma mãe, representa uma figura de cuidado, de acolhimento, que deveria ser um porto seguro. Uma vez uma amiga minha que se sentiu maltratada, humilhada e rebaixada num determinado contexto, onde ela viveu ali uma certa exposição, ela ligou-me, ela estava muito triste, muito revoltada, muito zangada, porque a mãe dela não a acolheu, não a defendeu quando soube dessa situação que a filha dela lhe contou. Pelo contrário, ela desvalorizou, a mãe dela desvalorizou aquela situação e ainda atribuiu as culpas à filha. É claro que isto é algo muito doloroso para quem passa por uma situação assim, onde a pessoa foi maltratada e desrespeitada e quando procura uma figura materna ou alguém com esse papel de cuidador e não recebe a compreensão, o apoio ou algum tipo de acolhimento emocional, naturalmente essa pessoa vai sentir uma dor muito grande, uma revolta. E sim, é horrível. É uma invalidação muito grande. Talvez algo que numa situação assim pode ajudar a pessoa a não se sentir tanto dessa forma e possa conseguir sair de forma íntegra dessa situação, não se afetando tanto, tem a ver com algo que eu acho revolucionário dentro da terapia, dentro dos processos de maturidade emocional. Esta é uma situação delicada, a situação da minha amiga, uma situação difícil e que provoca sentimentos de uma injustiça muito grande. Mas o objetivo é, ou deveria ser, ou uma pergunta que nos podemos fazer seria: como é que eu posso curar isto em mim? De modo a que eu fique em paz, mesmo tendo isto acontecido. Existe algo muito interessante dentro ali de processos terapêuticos que tem a ver com a questão de integrar pai e mãe. Ou seja, tomarmos as figuras de pai e mãe dentro de nós, onde passamos a ser nós próprios
a assumir esse papel connosco mesmos, nós adultos. Claro, esta reflexão não é nem para crianças, nem para adolescentes. Isso é importante ficar claro. Eu estou só a falar com adultos aqui. Mas como é que nós conseguimos assumir em nós essas figuras de sustentação, não é? De sustentação a vários níveis. Neste caso aqui, mais no lado de sustentação emocional, de auto-acolhimento. Quando existem tantas pessoas que não tiveram bons referenciais de figuras cuidadoras ou de uma das figuras cuidadoras. Algo que eu acho que ajuda bastante a integrar isso, a ver as coisas por um outro prisma, a criar ali um distanciamento emocional saudável nessas situações de rejeição, de julgamento, de falta de consideração por parte de uma figura cuidadora, no caso aqui, seria a figura daquela mãe. O que eu diria à minha amiga é: se te fizer sentido, pergunta-te, porquê é que hoje ainda sinto necessidade da validação emocional da minha mãe? Eu sei que, à primeira vista, isto pode impactar, porque para nós uma figura cuidadora, uma mãe, representa uma figura de cuidado, de acolhimento, que deveria ser um porto seguro, um lugar seguro, de colo. Mas quando o que a pessoa recebe é o oposto, é uma rejeição, uma atribuição injusta de uma culpa, a pessoa sente-se chacinada, magoada, revoltada, porque ainda atribui àquela mãe a responsabilidade de que ela a acolha, a proteja, a valide, ou seja, que cumpra aquilo que a nossa criança interna precisa de uma figura materna, por exemplo. Mas nós, em adultos, podemos ir um pouco mais além. E faz parte do nosso processo de integração de pai e mãe, ou seja, o nosso processo de maturidade e de capacidade de sermos cada vez mais autónomos e independentes, até mesmo emocionalmente, a aceitação daquele adulto tal como ele é. Uma tarefa que pode ser muito desafiadora, especialmente quando sim, existiram sentimentos de injustiça. Mas eu volto a lembrar, o nosso objetivo deveria ser a nossa paz, certo? Então, como é que agora nós, em adultos, nos podemos dar essa paz? Mesmo numa situação assim. Claro que isso não é imediato. Nós vamos reagir na altura de uma forma que responde àquela frieza, àquela punição por parte daquela mãe, neste exemplo, neste contexto. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. Por mais maduros que possamos ser, os nossos sentimentos podem ser magoados na mesma. Mas eu acho que é como trabalhamos essas emoções, como elaboramos essa situação dentro de nós, que muda tudo. A nossa perspectiva em relação àquilo muda muita coisa. No fundo, nós queremos estar bem, certo? Nós queremos ter a capacidade de não nos deixarmos afetar. Eu tenho observado que isso pode ser possível. Perante esta situação, eu diria também à minha amiga, depois dela se sentir acolhida, compreendida, e com o objetivo de a ajudar a conseguir autorregular-se de uma melhor forma, isto é muito importante ser ouvido com uma certa atenção, com uma abertura e com alguma maturidade.
Nem sempre aquela mãe, aquela figura cuidadora, vai ter a capacidade em si de validar as nossas emoções. Por N motivos. Seja porque ela própria também nunca aprendeu, porque é uma pessoa assim, porque é uma pessoa assado, com problemas nisto, naquilo, seja porque é uma pessoa egoísta, seja porque tem traços narcisistas, seja porque não consegue. Enfim, os motivos são vários. As hipóteses são muitas, mas a realidade dos factos é uma. A pessoa não tem a capacidade de nos ver, de nos dar aquilo que precisamos. Seja porque não consegue, seja porque não quer. E a chave está na aceitação disso. Eu volto a dizer, nós temos todo o direito em sentir as emoções que sentimos quando as nossas expectativas são quebradas de uma forma tão fria e dura. É natural que isso aconteça. Por exemplo, durante um telefonema, depois de uma situação difícil, onde a nossa necessidade emocional era sermos ouvidos, era sermos acolhidos, compreendidos, estávamos frágeis ali. Era simplesmente desabafar com uma pessoa, com um vínculo próximo, com um vínculo familiar. Mas será que não estamos a entregar a nossa vulnerabilidade a uma pessoa que não sabe o que fazer com ela? Não será que somos nós a magoar-nos nessa situação? Eu não estou a atribuir culpas à minha amiga. Eu estou a fazer pensar. Se alguém não tem a capacidade de acolher, de ser esse confidente emocional, se a pessoa mostra sinais que ela não tem essa inteligência emocional, por que diabos é que vamos desabafar com ela? E sim, eu sei que estamos a falar aqui de uma mãe, de uma figura cuidadora, de um familiar. Mas se essa pessoa, por mais que ela seja uma mãe, um pai, um avô, uma tia, uma bisavó, alguém que cuide de nós, ou que cuidou de nós, se essa pessoa, um companheiro, enfim, se essa pessoa não consegue cumprir aquilo que esperamos dela e aquilo que a nossa criança interna espera receber dela, cabe-nos a nós, agora em adultos, tomarmos essa consciência, aceitando essa realidade, pelo nosso próprio bem, para a nossa paz. Não, mas eu preciso que ela veja que me magoou, que ela compreenda, que ela veja aquilo que me fez, que ela peça desculpa, que ela veja o erro que fez. Meu amor, o mundo não vai corresponder sempre àquilo que nós queremos. O mundo não vai dar conta de suprir constantemente as nossas necessidades emocionais, por mais válidas que elas sejam. E mesmo que esse mundo, no caso, seja uma mãe, ou qualquer outro familiar, ou parceiro, adapta à tua situação. Amadurecer é tomar consciência disso, é saber que a nossa paz, na verdade, não está no outro reconhecer as nossas emoções. Porque isso às vezes é impossível mesmo. Enquanto acharmos, mesmo que inconscientemente, que só vamos ficar bem quando o outro nos validar, mesmo que o outro seja uma mãe, nós nunca vamos ficar verdadeiramente em paz. Porque isso está na expectativa e às vezes está inconsciente
em nós. Não será que estamos a dar ao outro o poder de termos ou não termos paz? Joguei aí, apanha quem quer. Talvez se fosse outra pessoa, um companheiro, um amigo, uma amiga, ou uma outra pessoa da qual nos podemos afastar mais facilmente, talvez fosse mais simples. Eu entendo que quando se trata de uma mãe, existe ali uma maior necessidade dessa validação. Mas eu diria que isso ainda é a nossa criança interna, até mesmo uma imaturidade da nossa parte, não interessa a idade que possas ter, podemos ser pessoas de 70 anos, 80 anos, profundamente imaturas. E portanto, essa imaturidade da nossa parte ainda projeta as suas necessidades de segurança e acolhimento no seu adulto, que é ou que foi em algum momento o seu porto seguro, tal como é expectável numa criança. Mas nós já não somos crianças. Agora podemos ser nós a fazer isso de uma forma mais funcional. Podemos e devemos desabafar, mas com alguém que nós saibamos que é realmente a pessoa certa para isso. Ou então, melhor ainda, numa sessão de terapia, onde o trabalho emocional é muito mais produtivo. Porque além da pessoa ser acolhida, validada emocionalmente e compreendida, ela ainda é guiada a lidar por um profissional e a superar essas questões da melhor forma para ela. O que eu acho importante para nós, aprendizes de adultos que tentamos sobreviver neste mundo caótico, o que é importante nós compreendermos é que às vezes essa mãe, esse pai, aquele avô, seja quem for, eles têm um sistema de crenças, um sistema emocional muitas vezes completamente diferente do nosso. Então, querer que alguém que não tem a capacidade nem a inteligência emocional desenvolvida, que viveu, teve outras vivências, teve outra experiência de vida, querer que essa pessoa nos acolha da forma como esperamos e que ainda por cima essa pessoa opera ali num sistema de crenças, num próprio funcionamento muito diferente, que essa pessoa aí nos acolha é estar à espera que uma laranjeira dê maçãs. Não dá. Com isto, eu não estou a dizer que devemos aceitar desrespeitos. Atenção, por favor. Eu acho que dependendo da situação, certos afastamentos podem sim ser necessários. É importante dosarmos e saber onde estamos a pisar para não nos magoarmos sem necessidade. Esse é o ponto. Eu acho muito libertador quando começamos a ver essas figuras, essas pessoas onde depositamos as nossas expectativas emocionais como elas verdadeiramente são. E isto sem uma conotação pejorativa aqui. É só no sentido de aceitar a realidade da forma de ser daquela pessoa. Isso não significa permanecer em algo desrespeitoso. Aceitar aquilo que é, mas fazendo ao mesmo tempo o que é necessário para colocar algum limite, dependendo da situação. Reparem que aceitação não significa submeter-se a nada. Aceitação significa escolher ficar em paz. E muitas vezes nós depositamos as nossas expectativas emocionais nos outros, sem mesmo nos apercebermos, como se fosse algo já programado em nós. E estas pessoas, assim como todos nós, são falhas, são adultos
que também são crianças feridas por dentro e que vão projetar as suas feridas, crenças e questões ali não vistas em nós. Eu não disse que era algo fácil de se fazer. Eu sei que todos nós temos um ego, mas é uma postura interessante, mesmo sendo desafiadora. É um olhar diferente, é uma distância emocional saudável que se cria ali. É um saber lidar com aquele ser humano que acabou por ser uma mãe, um pai ou o que for, que provavelmente viveu numa época em que estas questões não eram faladas, onde não existia informação assim tão disponibilizada sobre o nosso emocional, sobre saúde mental, sobre comunicação saudável, sobre psicologia, sobre terapia, sobre o inconsciente humano, sobre validar sentimentos. Claro que todo esse conhecimento já existia no mundo, mas tornado acessível a uma grande escala, à distância de um clique, isso só temos nos dias de hoje. E mesmo assim está complicado. Imaginem há décadas e décadas atrás. Não estou a dizer que eles estejam certos por isso, ou que eles estejam certos em agir das formas que agem. Nem digo que isso deva ser usado como uma desculpa, mas é necessário termos essa visão mais ampla para o nosso próprio bem. Vocês entendem? Porque as consequências desse comportamento provavelmente vão surgir em algum momento ou outro. É possível, por exemplo, que a minha amiga sinta necessidade de se afastar da mãe dela. Isso é uma consequência. Se não for possível, claro, estabelecer um diálogo com essa mãe ou alguma relação ali entre mãe e filha. Uma consequência possa ser não existir uma confiança da parte daquela filha, como poderia, se houvessem as condições certas, se as condições fossem outras. Esse afastamento saudável, emocional, pode ser pacífico, pode ser feito com respeito. Não é sobre abandonar a pessoa sem necessidade, mas é saber conviver, não de uma forma tão aberta, onde não se vão expor vulnerabilidades simplesmente porque ali não cabe. Quando não criamos expectativas no outro, quando não esperamos que o outro haja de determinada forma, ou quanto mais nos habituamos a criar o menos expectativas possível, já não nos irritamos tanto ou tantas vezes assim. Pensa numa coisa difícil, mas é um processo. Não é nas primeiras 50 vezes que vai acontecer. E mesmo depois dessas 50, é um treinamento que se mantém e que às vezes falha, porque o ser humano é assim, falho. A filosofia estoica dialoga muito com isto. O estoicismo explica que criar expectativas sobre aquilo que não controlamos é o caminho mais rápido para a frustração. O outro é algo que definitivamente nós não controlamos. A filosofia ensina que o sofrimento não nasce da realidade em si, mas do apego que nós temos a certas ilusões, certas exigências nossas de que o mundo, os eventos e as outras pessoas se comportem exatamente como nós imaginamos que elas se deveriam comportar. E muitas vezes não é o nosso consciente não é no nosso consciente que nós temos esta percepção. Normalmente é algo mais inconsciente. Mas e quando as pessoas não se comportam como esperamos? Vamos deixar que isso arruine a nossa paz? A filosofia budista fala muito sobre a questão do desapego
E não é nada místico, não é nada complicado, é muito simples. São coisas que podemos até aplicar no nosso dia a dia. Quanto mais tentamos desapegar-nos de expectativas ou parar aquele overthinking, eu sofro horrores de overthinking que nós fazemos no dia a dia. Desapegar-nos de ideias que construímos em relação às pessoas e a tudo aquilo que não controlamos é algo central, essencial da filosofia budista. Isso não significa viver na apatia, ficar apático a tudo. Não, é simplesmente viver sem a possessividade. Obviamente que limites têm sim que ser estabelecidos. Temos que saber que nem toda a gente nos vai dar aquilo que nós queríamos que a pessoa nos desse, nem mesmo um parente. E devemos saber retirar-nos de situações onde ocorrem desrespeitos e onde não existe troca. O amor próprio é algo que hoje em dia se está a falar muito, e ainda bem que assim é. Só que isso é algo central, que já existe em vários ensinamentos filosóficos. Sêneca já falava sobre isso. Marco Aurélio, que são dos filósofos estoicos da Roma Antiga mais importantes. A filosofia estoica, o cuidado de si, do corpo, da mente. A sensibilização sobre saúde mental não é algo moderno. Ela sempre existiu. Ela sempre esteve presente em filosofias antigas. Claro que nem sempre foi acessível e claro que nem sempre esteve em força, mas os preconceitos que se criam à volta de disciplinas como a filosofia afastam-nos de algo altamente curativo. Sêneca já falava muito sobre uma coisa que se fala muito, que se está a falar muito hoje em dia, sobre a autovalidação e não esperar que a validação venha dos outros. Marco Aurélio refletia sobre o facto de não serem os eventos externos que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação. O facto de deixarmos ou não que eles tenham influência sobre nós, que eles nos afetem e o julgamento que nós fazemos sobre eles. Falava sobre aceitação, mesmo na adversidade. E aceitação não é passividade ou não fazer nada quando algo realmente exige ação. Mas a aceitação faz parte de uma maturidade e de um reconhecimento que o passado não pode ser alterado, que eu não consigo mudar o outro. Não vale a pena fazermos uma birra por causa do que possa ter acontecido ou ficar ali numa lamentação constante. Esse é o caminho mais fácil, mas também o mais prejudicial. Será que isso muda alguma coisa mesmo? Ou dá-nos a ilusão de um falso prazer na própria lamentação? Agir pelo bem de algo, tomar um posicionamento, denunciar aquilo que não está bem, é nobre. E harmonizando isso com a aceitação de que aquilo que foi apenas foi, isso permite-nos pensar de forma mais equilibrada e mais produtiva, sem tanta neurose nem raivas guardadas, que anos mais tarde podem ser muito complicadas. Caso contrário, ficamos escravos do nosso sangue quente e dos nossos impulsos. Desenvolver a nossa responsabilidade emocional não é fácil, mas é um caminho que, quanto mais é percorrido, mais sustentação interna, desapego saudável e bem-estar nos dá. Eu descobri nesta forma de pensar uma liberdade muito grande. Pode ser que alguém que veja este vídeo e não conheça algumas filosofias e tenha até uma certa resistência a esta palavra, porque pode-se ter a percepção e até mesmo o preconceito de que a filosofia é uma coisa muito abstrata,
Ou então quer ficar a meditar e a pensar sobre coisas complexas, assim, no ar. Ou quer só saber analisar argumentos e falácias, saber o nome delas todas, e coisas mais técnicas e decoratório, de coisas que nós nem compreendemos em profundidade o suficiente quando somos mais novos, como é natural. Eu não vejo grande filosofia nisso, mas infelizmente isso é o que os programas tendem a focar, na maioria das vezes. Mas e a essência das coisas? Para onde é que isso vai? Para onde é que vai a simplicidade? Que é só isso que verdadeiramente importa para vivermos melhor. A filosofia foi feita para ser posta em prática e para amadurecermos. Ela não foi feita para fazer testes. Ou pelo menos não da forma como os testes e os exames são feitos. Claro que a parte mais formal e técnica também faz parte, mas eu acho sinceramente que atrapalha mais do que ajuda, principalmente nas mentes adolescentes, nas escolas, porque não é o essencial. Nós estamos a querer fixar regras, as quais vão ser facilmente esquecidas, e ignoramos a base essencial por causa da paranoia em decorar aquilo que o programa acha que é mais importante. E isso afasta a compreensão dos ensinamentos numa maior profundidade desses grandes mestres. O objetivo passa a ser decorar só por decorar, porque, oh meu Deus, vai sair no teste quarta-feira. Isso é triste. E é assim que se criam aversões às coisas. Eu lembro-me de ter ouvido muito de outras pessoas, de colegas, que filosofia era a coisa mais distante, mais abstrata de sempre, que era uma dor de cabeça na altura da escola. Ou até mesmo perguntavam-se para que é que isto serve? E eu entendo. Se a abordagem é essa, tão formalizada, tão distante do essencial. E depois a essência da filosofia foge ao imediatismo que nós queremos, que nós temos nos ecrãs. Nós hoje não prestamos atenção em nada. Se algo não tiver 2 ou 3 palavras assim bem grandes que chamem a atenção, ninguém lê. A nossa capacidade de foco resume-se a segundos. Então, quem é que se vai dar ao trabalho de ler coisas um pouco mais complexas e profundas do que isso? O problema é que essas coisas, que são rotuladas de chatas, escondem um poder pessoal muito grande. Eu acho que a filosofia oriental e a filosofia no geral servem para vivermos melhor. Serve para observarmos melhor a vida e como ela realmente funciona. Então a minha proposta é esta: observemos mais e tenhamos uma mentalidade mais aberta, porque essa sim é a verdadeira humildade.